Bom, vamos lá. Alô, testando. Beleza, funcionou. Então, pessoal, vamos nessa. Seguinte. A matéria vai até aquela parte que a gente comentou, de vetores. Tá? E teria mais algumas coisas para falar, teria mais a parte de matriz e a parte de função, mas eu acho que se eu colocar essas coisas na prova vai complicar a vida de vocês, então vou deixar essas partes mais como curiosidade, então a matéria meio que encerra com conteúdo de vetores. A gente pode falar sim sobre matrizes, sobre funções, mostrar algumas coisas sobre eles, mas o que fica claro não vai ser utilizado durante a prova. Então, tipo assim, não vai ter uma obrigatoriedade de chegar lá, construa uma matriz X. Não, vai ter tipo uma função ou vai ter algum outro elemento e você vai ter esse elemento para utilizar, tá? Ou tudo que daria para fazer utilizando essa matriz, você vai poder utilizar fazendo outras coisas também. Então, beleza. Então, comecemos aqui. O que a gente tem da matéria até agora que vai cair na prova? Então, essa segunda prova ela é mais focada em programação propriamente dita. Tá? Cai essa parte inicial? Cai. Tá? Então, ainda assim pode ter fluxograma, pode ter pseudocódigo, pode ter outros diagramas, pode ter tipo conversão de lógica, pode ter perguntas sobre as estruturas de programação, pode cair o que teve na matéria até agora, pode cair nessa prova 2. Tá? Mas a gente vai se concentrar nessa revisão aqui em programação C e C++, falar um pouquinho desses exercícios que tem aqui no meio, mostrar algumas coisas para vocês, e depois passar e falar sobre os vetores propriamente ditos e fazer mais algumas coisinhas sobre eles. Tá? Então vamos lá. Essa lâmpada está me irritando só um pouquinho, mas eu acho que não tem solução. Não, ela não é de rosquear, essas daí são de encaixe. Elas são mais chatas. Então vamos lá. Bom, quando a gente está falando de programação em C++, a gente tem que falar primeiro dos tipos dos dados. Tá? Então, recordando quais são os tipos de dados que a gente tem. Os tipos de dados que a gente tem na programação C começam pelo tipo de caractere, pelo tipo boolean, pelo tipo inteiro, pelo tipo float, double e void. Tá? Dos que a gente mais tem utilizado e mais utiliza o int. Tá? Em algumas situações a gente pode utilizar float e double se precisar de pontos de casas decimais, se precisar de alguma representação com muitas casas decimais ou de números muito grandes. Tá? Mas no geral tudo que a gente vai fazer ou tudo que a gente vai precisar fazer vai ser resolvido com números inteiros. Tá? Sobre esses valores, o que é importante lembrar? Bom, é importante lembrar que o caractere tem 1 byte. Tá? Então são 8 bits. O int, eles são 4 bytes, então 32 bits. O float também são 4 bytes, 32 bits, e o double é o dobro do float, então são 8 bytes ou 64 bits. Tá? O boolean e o void depende de como você está usando, mas geralmente eles permitem vários tamanhos diferentes, depende do que você está fazendo com eles. Então, para eles não se preocupe. Tá. Depois, a gente tem o modo de leitura dentro do C. Como que esse modo de leitura funciona? Basicamente usando o scanf. Então a gente tem o scanf, abre parênteses, abre aspas duplas, e aí o que a gente quer ler? No caso, as máscaras de leitura. Então se eu quero ler, por exemplo, 2 números inteiros, eu vou colocar porcentagem D, espaço, porcentagem D. Eu quero ler 2 números inteiros separados por 2 pontos. Porcentagem D, 2 pontos, porcentagem D. Tá? Quero ler 6 números inteiros separados por vírgula. Então porcentagem D, vírgula, porcentagem D, vírgula, porcentagem D, vírgula, porcentagem D e assim por diante. Tá? Então eu coloquei todas as máscaras daquilo que eu quero que seja lido. Coloquei o texto daquilo que eu quero que seja lido. Vou fechar as aspas duplas, vou colocar uma vírgula e vou colocar o e comercial e a variável na ordem das máscaras. Então, por exemplo, a primeira máscara é uma porcentagem D, então aqui vai vir um valor inteiro. Então, e comercial e uma variável inteira. Vírgula, e comercial e outra variável. Vírgula, e comercial, outra variável para a quantidade de máscaras que você tiver. Tá? Então, se você tiver 4 máscaras, aqui devem ter 4 variáveis. Se uma máscara for int, a outra for float, a outra for double e a outra for caractere, o computador consegue compreender? Consegue tranquilamente. Tá? E ele vai colocar cada uma exatamente onde ele deveria estar. Lembrando que para o scanf, sempre as variáveis vão utilizar o e-comercial. Tá? Em todas as hipóteses que a gente vai trabalhar, o scanf vai utilizar o e-comercial. E para escrever? Bom, se eu consigo ler, eu também consigo escrever. Como que eu escrevo? Eu escrevo utilizando o printf. Tá? Então eu vou ter o printf, abre parênteses, abre aspas duplas, e o texto que eu quero imprimir.
Tá? Sendo que esse texto também pode ter as máscaras para dizer aqui vai um inteiro, aqui vai um float, aqui vai um caractere, aqui vai alguma outra coisa. Tá? Que vão ser as minhas variáveis. Então, por exemplo, uma máscara, as mesmas máscaras, então a gente pode dizer que vai ser um porcentagem D, e aí aqui vai fechar as aspas duplas, vírgula, e o nome da variável que vai preencher também na ordem dessas máscaras. Tá? Sempre fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Dentro do printf a gente também pode colocar alguns complementos. Quem são os complementos? Bom, a gente pode colocar um /n para ser o pula-linha, tá? E o /t para ser a tabulação, para empurrar a linha um pouquinho para o lado. Esses dois complementos aqui é só para deixar o texto mais bonito para o usuário, não tem nenhuma outra utilidade. Tá? Então é formatação de texto, nada mais. Lembrando que para imprimir a gente não pode colocar o e-comercial, a gente não deve colocar o e-comercial. Se colocar o e-comercial, o computador vai acusar algum erro? Não. Por quê? Porque ele vai imprimir um número zoado lá e vai ser suficiente para ele. Porque a opção de imprimir o e-comercial da variável existe, só que não está correto. Então, às vezes, muitas vezes do que vocês estavam fazendo, aqui no print colocava o e-comercial. E era justamente ali que estava o erro. Então, tem que tomar cuidado com esse ponto. Tá? Depois, if-else. O que a gente tem no if-else? Bom, no if-else a gente tem as duas condições de verificação. Então, esse daqui é um se ou o se não. Tá? Então, eu posso ter simplesmente o if. Então, if, abre parênteses, o código que vai ser verificado, por exemplo, A menor que B, fecha parênteses e o código a ser executado. Então, abre chaves, código, fecha chaves. Então, se essa condição for verdadeira, então ele vai executar esse código. Se não não tem nada para executar, segue o baile. Tá? Ou eu posso ter um else também. Então, se essa condição for verdadeira, executo o código 1. Se não, executo o código 2. Tá? Aqui, depois, dentro do if-else, a gente tem também a seleção múltipla. Então, aqui é a seleção normal, então if-else. E depois a gente tem a seleção múltipla, que é com o switch case. Tá? O switch case a gente vai ver daqui a pouquinho nos vetores, porque ele é muito bom para fazer menu. Na verdade, a maior utilidade dele é para fazer menus. Então, a gente já vai fazer o exercício 2 de vetores, que tem menu, e aí eu mostro para vocês como é que é o switch case na prática. Tá. Depois, o while e o do while. Bom, o while, ele é, enquanto uma condição for verdadeira, executa um trecho de código. Então, primeiro ele verifica e depois ele executa. E o do while, ele diz, faça um trecho de código enquanto uma condição é verdadeira. Então, primeiro ele faz e depois ele verifica. Tá? Em que situação a gente usa muito o do while? Quando eu ainda não tenho o valor. Então, eu vou ler o valor. Então, leio o valor até que o valor seja diferente, enquanto o valor for diferente de 0. Então beleza. Então, eu primeiro tenho que ler e depois verificar se eu vou repetir a operação. Por quê? Então, eu li o valor. É diferente de 0? É, então eu vou repetir a operação. É diferente de 0? É, então eu vou repetir a operação. É diferente de 0? É, então eu vou repetir a operação. Então, eu estou lendo dentro do meu laço. Agora, por exemplo, eu li fora do meu laço e eu quero saber, se eu ler o valor 10, faz um contador regressivo de 10 até 0. Então beleza. Então, aí eu já tenho o meu valor antes para fazer a verificação. Tá? Então, depende do estado onde eu tenho que fazer a verificação. Eu tenho que fazer a verificação antes, então eu já consigo fazer a verificação antes de começar a executar? Vou usar o while. Não consigo fazer a verificação. A verificação depende do trecho de código que vai ser executado. Então, eu vou usar o do while. Tá? Beleza? Tranquilos? Tá. Depois, o for. Então, o que a gente tem no for? No for, a gente tem alguma coisa muito parecida com a estrutura do while, que nem a gente viu no quadro que a gente desenhou. No for, a gente tem 3 passos numa única linha. Então, a gente tem for, abre parênteses, o início. O início é uma condição inicial. Então, por exemplo, vou criar um int i igual a 0. Pode ser um int j, um int k, um int casa, um int abelha, qualquer coisa. Tá? Vou ter uma inicialização da minha variável ali. Aí depois eu vou ter uma condição que é a minha condição de repetição. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai continuar repetindo esse trecho de código. Tá? E depois eu tenho a minha condição de incremento. O que é a minha condição de incremento? Toda vez que eu executar esse código, eu vou, ao final da execução desse trecho de código que está aqui dentro, eu vou chegar e vou fazer um incremento antes de verificar na condição. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um laço de repetição que vai de 0 até 10, então, for int i igual a 0, i menor ou igual a 10, i mais mais. E aí o trecho de código aqui dentro para fazer qualquer coisa dessa repetição de 10 vezes. Tá? Beleza? Então, faz isso daí, eu gosto. O quê? Esse for ainda mais até 10. Para fazer até 10? É. Porque eu não entendi muito bem como faz.
É o dos vetores. Vamos lá. Vamos lá. Esse for ficaria da seguinte forma. Então eu tenho um for. Então vamos lá, que eu vou criar um inteiro. Então um int igual a 0. I menor do que 10. I mais mais. E aí vamos dizer que aqui dentro ele simplesmente está imprimindo qual que é o valor do i. Então printf. Então eu tenho a minha inicialização, a minha condição de a minha condição de repetição e a minha condição de incremento, tá? Se eu quisesse colocar isso aqui com while, como que ficaria com while? Com while, o trecho de código seria mais ou menos assim. Então eu teria um int i igual a 0. Então while i menor do que 10. Printf, o porcentagem de do i, e depois o i recebe i mais 1. Tá. Basicamente, esses dois códigos estão fazendo exatamente a mesma coisa. Só que um eu estou usando a estrutura do while, o outro eu estou usando a estrutura do for. Tá. E aí, em ambos os códigos, o i começa valendo 0, e aí ele vai para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9, e aí quando ele chega em 10 ele para. Então ele vai imprimir de 0 a 9. Então, se eu quisesse imprimir de 0 a 10, aí era só colocar tipo menor ou igual aqui neles. Aí agora ele imprime de 0 a 10 e vai parar no 11. Tranquilos? Mais ou menos? De boa? Beleza. De boas, todo mundo? Tranquilos? Então tá. Bom, depois a gente tem os operadores de incremento. Tá? Quem são os operadores de incremento que a gente tem? A gente tem os operadores pré-fixados e os operadores pós-fixados. Tá? Sendo que eu tenho o mais e o menos como ambos operadores. Tá? Então eu posso ter o pré-fixado, então é mais x, e posso ter o pós-fixado, x mais mais. Tá? Qual que é a diferença entre eles? A ordem que eles vão executar. Então, todo mundo que é pré-fixado vai primeiro executar para depois continuar executando as outras operações. Então, se eu já tenho nas operações básicas, que são soma, subtração, multiplicação e divisão, primeiro eu vou executar todo mundo que é multiplicação e divisão, da esquerda para a direita. Depois, todo mundo que é soma e subtração, da esquerda para a direita. Agora eu tenho mais dois elementos, que são pré e pós-fixados. Então, eu vou ter, primeiro eu vou executar todo mundo que é pré-fixado. Depois de executar todo mundo que é pré-fixado, vou executar todo mundo que é multiplicação e divisão. Depois, todo mundo que é multiplicação e divisão, todo mundo que é soma e subtração. E, por fim, todo mundo que é pós-fixado. Tá? E aí, aqui tem um trechinho de código para lembrar isso. Então, aqui, ó, o A igual a 5, B igual a 5. Então, A recebe A mais B. Então, o B está sendo pré-fixado. Então, primeiro ele vai fazer B, recebe B mais 1. Então, o B foi de 5 para 6. E depois ele vai fazer A recebe A mais B. Então, A recebe A mais B, A recebe A 5 mais 6, que vai dar 11. Tá? Então, ao executar esse trecho de código, imprimir a linha daqui, o output vai ser A11B6. Certo? E se eu inverter para pós-fixado, bom, se eu inverter para pós-fixado aqui o B, então ele vai fazer primeiro A recebe A mais B, então A recebe 5 mais 5, e depois B recebe B mais 1. Então o A passou a valer 10 e o B passou a valer 6. Tá. Então, olha, a única diferença do pré e pós-fixado... Hã? Como assim? O operador mais, ele é uma simplificação do operador mais 1. Então, é tipo, B recebe B mais 1. Então, que nem aqui, ó. Aqui tem I recebe I mais 1. Aqui eu tenho I mais. É exatamente a mesma coisa. Só que o pré e o pós-fixado está dizendo quando que ele vai fazer esse mais 1. Ou menos 1. Diga. Tá. Então, na ordem de execução, eu tenho todo mundo que é pré-fixado. Então, todo mundo que é mais x ou menos x. Depois, todo mundo que é multiplicação ou divisão. Então, x vezes y ou x dividido por y. Depois, todo mundo que é soma ou subtração.
Então, x mais y, x menos y. E depois todo mundo que é pós-fixado. X mais mais ou x menos menos. Isso daqui sempre da esquerda para a direita. Tá. Beleza? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar uma equação qualquer e pedir para vocês montarem a árvore de execução, vocês têm que ser capazes de mostrar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui A recebe mais B vezes C menos menos dividido por D mais vezes menos menos E. Tá? Então, temos uma equação. O que essa equação tem que fazer? Bom, a gente tem que pegar todo mundo da esquerda para a direita por essa ordem aqui. Então, todo mundo que é pré-fixado da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, primeiro eu tenho B. Então, B recebe B mais 1. Pós-fixado, pré-fixado. Então, E recebe E menos 1. Então, eu executei todo mundo que é pré-fixado. Depois, todo mundo que é multiplicação e divisão. Então, eu tenho um temporário que vai receber o B vezes o C. Depois, eu tenho um temporário 2 que vai receber o temporário 1 dividido por D. E eu tenho um temporário 3 que vai ser o temporário 2 vezes o E. Tá? Por quê? Porque aqui ó, multiplicou o B por C, aí o resultado dessa multiplicação dividiu por D, o resultado dessa divisão multiplicou por E. Então, B vezes C, depois dividido por D, depois multiplicado por E. Tá? Por quê? Porque a multiplicação e divisão tem exatamente a mesma prioridade. Depois, soma e subtração, não temos somas e subtrações, então soma e subtração está vazio. E pós-fixado. Então, C menos menos, então C igual a C menos 1 e D recebe D mais 1. Então, está aqui a ordem de execução desse problema. Aí, se eu tinha valores iniciais, por exemplo, vamos dizer que o A estava valendo 3, o B estava valendo 5, o C estava valendo 4, 6. Vou fazer um outro valor aqui, só para ficar legal. 8, 9, tá. O D estava valendo 6 e o E está valendo 2. O que vai acontecer após executar essa linha? Então, eu tenho esses valores inicialmente. O que vai acontecer depois da execução dessa linha? Então, B recebe B mais 1, 8 vai para 9. E recebe E menos 1, 2 vai para 1. T1 recebe B vezes C, então eu tenho 9 vezes 9, 81. 81 dividido por 6. 6, 12, 18, 13. Tá. Então é 13 porque é inteiro. Então aqui vira 13. 13 vezes E, o E vale 1, 13. Aqui eu posso colocar A, né? Então o A foi para 13. O C recebe C menos 1, 8. D recebe D mais 1, 7. Então eu tenho que, depois de executar essa linha, esses são os novos valores. Então, se eu confundir pré e pós-fixado, esses valores vão ficar diferentes. Beleza? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, confundir a ordem do pré e do pós-fixado, vai dar caca. Que caca daria? Bom, se eu inverter o pré e o pós, significa que esse daqui e esse daqui vão trocar de lugar, certo? Mas isso aqui está errado, tá? Mas vamos lá. Vamos dizer que eu inverti o pré e o pós-fixado. O que vai acontecer? Então, o C vai receber C menos 1, então de 9 ele vai para 8. Aí ele vai fazer D recebe D mais 1, vai para 7. Aí ele vai fazer B recebe B vezes C, então o B era 8 vezes 8, 64. Aí 64 dividido por 7, 64 dividido por 7 dá 9. Então, aí aqui vai dar 9. Aí vezes
O E, que é 2, vai dar 18. Então o A vai passar a valer 18. E aí depois ele vai fazer B recebe B mais 1, vai para 9, E recebe E menos 1, foi para 1. Então, ó. Meus valores ficaram quase idênticos. Então, tipo assim, aqui no meio deu tudo certo. Aqui deu errado. Tá? Por quê? Porque aqui também deu errado. Ó. Tá vendo aqui os valores que deram tudo diferente? Então, tem que tomar cuidado com o pré e o pós-fixado justamente por causa disso. Tá? Porque se confundir a ordem de execução dos dois, vai gerar resultados diferentes. Bom, depois vocês tinham alguns exercícios para fazer, certo? Então, exercícios obrigatórios. Tá? Então, os exercícios começavam no mais básico, ler um valor e imprimir na tela, ler um valor, caso seja dividido por 10, divida ele dividido por 2, caso contrário, multiplicado por 2, e assim por diante. Tá? Vocês tinham bastante exercícios, mas eu quero mostrar 2 aqui em especial. Cadê? Ó, esse aqui, ó, eu quero mostrar esses daqui para vocês. Então, faça um programa que leia 2 horas e calcule a diferença de tempo entre elas. O que era isso daqui? O programa do OR. Tá? Então, o OR já estava aqui. Faça um programa que leia 2 horas e calcule a diferença entre elas, entre a primeira e a segunda. Caso a primeira seja maior que a segunda, significa que está no dia seguinte. Então, o que demorou bastante para perceberem, estava aqui já nos slides. Depois, faça um programa que calcule a diferença entre 2 dias quaisquer, considerando o ano com 12 meses, cada mês com 30 dias exatos. Se a primeira data for posterior, à primeira, significa que a segunda data está no ano seguinte. Então, o exercício da prova. Então, Queria que a gente fizesse exercícios obrigatórios. claro que eu queria. Obrigatórios? Nossa, Viu? e esses Tava ali. caralho. Então, fica a dica que as coisas da prova 2 ainda estão aqui. Então, vocês vão olhar e vão dizer tipo assim, caí ali mesmo. Mas tá lá. Então tá aqui, ó. Então, leia 2 horas qualquer, calcule a diferença de tempos entre elas, era o OR, e depois a diferença entre 2 dias. A da prova era dia e hora, mas basicamente era a mesma coisa, era somar os 2 exercícios. Tá? E depois, exercício 28, verificar se o número é primo ou não. Beleza? Deixa eu ver uma coisa, só aqui se eu já fechei. Acho que eu já fechei, mas deixa eu só dar uma olhada aqui. Se o sistema... Aí eu vou fazer uma outra coisa. Um minutinho só que eu só vou verificar aqui no Blackboard. Se o Blackboard estiver funcionando, né? Vamos lá. Esperando o Blackboard, esperando o Blackboard. Vai dar certo, vamos lá. Gente, força em mim. Tá, vamos lá. Bom, enquanto o site está carregando aqui, eu já vejo como é que foi. Tá? Mas vamos lá. Para dar aquela mão para vocês. Como que a gente faz para calcular o problema da APS de vocês, do aniversário?
chegou aqui. Vamos lá. Então, como que a gente pode fazer o do aniversário de uma maneira razoavelmente elegante? Tá? Então, vamos dizer, eu tenho que calcular a diferença entre duas datas, certo? Só que eu tenho certeza que a data do aniversário ela é futura à data de hoje, certo? Beleza? A data do aniversário é futura à data de hoje. E aí o que eu quero fazer? Então eu quero subtrair a data futura menos a data de hoje. Certo? Então vamos lá. Então eu tenho o aniversário. E eu tenho que fazer aniversário menos hoje. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar aí um aniversário. Vamos pegar aqui... Hã? Não, mas é isso que eu tenho que pensar. Vocês vão ver. Vamos ver onde que eu vou chegar. Então, eu tenho que fazer aniversário menos hoje para encontrar a diferença, certo? Diferença. Então, por exemplo, uma data de aniversário qualquer. Vamos pegar, sei lá, 25 de dezembro, vai. Então, eu tenho... Esse é o aniversário? Não. Então, 25 de dezembro é a data que eu escolhi. Bom, hoje é o quê? Hoje é dia... Maio, 5. Então, mês 5, dia 29, são 09 e 59. Hã? Porque o mês é maior que o dia. O mês não é maior que o dia? Tipo assim, um mês tem 30 dias, então o mês é maior que o dia. Tem uma casa mais significativa. Esse 9,59? 9,59 é a hora de agora. Ah, tá, horário. A hora. Então aqui, ó, tenho, ó, mês, dia, hora e 1 minuto. Certo? E aí eu tenho que subtrair essas 2 horas. Bom, no enunciado eu estava dizendo que o aniversário começa na hora 00. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, meu programa, eu não preciso pedir para o usuário ler, eu já sei que a hora que o aniversário começa é a hora 00. E aí eu vou subtrair as horas. Subtrair naturalmente. Tá? Vou pegar aqui o canetão de outra cor, fica bonitinho. Então, 0 menos 59. Dá para fazer? Não, não dá. Então eu vou ter que emprestar 1 da hora. Então eu vou diminuir 1 na hora para aumentar 60 no minuto. Então, 60 mais 0, 60. Menos 59, 1. Menos 1, menos 9. Não dá para fazer porque não existe hora negativa. Então, eu vou ter que pedir um dia emprestado. Então, eu vou diminuir 1 no dia. Então, vai ficar 24. E aí, vou colocar mais 24 aqui. Então, mais 24 menos 1, 23. 23 menos 9, 14. 24 menos 29. Também não dá, vou ter que emprestar 1 do mês. E aí eu vou somar 30 no dia. Certo? 30 mais 24, 54. 54 menos 29, 25. 11 menos 5, 6. Então falta 6 meses, 25 dias, 14 horas e 1 minuto. Então, se for no ano seguinte, também funciona. Quer ver? Vamos lá. Se for no mês 2, no dia 4. Alguém está querendo dar presente. Hoje é mês 5, do dia 29.
e hoje agora são 10 e 2. Tá? Então, o usuário digitou esses dados. O que meu programa sabe? Meu programa sabe que a hora do aniversário é 0000. Então, subtrair. 0 menos 2, não pode. Empresta 1. Menos 1, 60 mais. 60 menos 2, 58. Menos 1 menos 10, não pode. Empresta 1. Então, aqui vira 3. E aqui aumenta 60. Ah, 24, desculpa. Que horas? É 24 horas. 24 menos 1, 23. 23 menos 10, 13. 3 menos 29. Não pode. Empresta 1. Menos 1. Vai ficar o 1 aqui o mês. 3 vai ganhar um 30. 30 mais 3 menos 29. 4. 1 menos 5. Não dá. Então eu vou subtrair 1 aqui do ano e vou colocar 12 aqui no mês. Então, 12 mais 1, 13, menos 5, 7. Então faltam 7 meses, 4 dias, 13 horas e 58 minutos. Para o dia 4 do mês 2. Então, se a gente fosse programar esse mecanismo. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Mas não tantas. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu sentar aqui. Aí eu preciso sentar. Então vamos ali. Então vamos abrir aqui o Code Blocks. Tá? E a gente já faz mais uma modificação aqui nesse código para aumentar o poder dele. Então, New File, C++ Source, Next, C++. Vou colocar aqui que é o versário. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o começo do código. O que o código tem que saber? Bom, ele tem que saber alguns valores inteiros. Quem são eles? Então, eu preciso do mês do aniversário, do dia do aniversário, da hora do aniversário, do minuto do aniversário. Depois, do mês de hoje, do dia de hoje, da hora de hoje e do minuto de hoje. Só para ficar mais claro, não precisava, mas eu vou criar as variáveis do diferença, tá? Então, o mês de diferença, o dia de